pessoal, estamos em mais um podcast, mais um pod Nívia Salles. E hoje é um podcast totalmente especial, eu preciso dizer isso, né? Para mim é um prazer, uma honra receber a doutora Giva Souza aqui no pod Nívia Salles. Eu preciso dizer quem é a doutora Giva Souza para mim e apresentar do meu jeito para vocês. E depois ela vai se apresentar. Doutora Giva é conterrânea, advogada previdenciarista hoje, e apenas previdenciarista, né, doutora? É. Mas advogada tem o direito na veia, direito por amor. Tanto que o nosso tema da nossa entrevista hoje é o direito por amor. Com certeza. E, doutora Giva, eu cresci vendo e ouvindo essa mulher e tantas outras da minha cidade, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é, a senhora, para mim, é referência. Né? A sua família, para mim, é referência. A sua irmã foi referência, não só para a minha vida, mas para a vida do Dudu, do meu marido. Então, assim, são mulheres que fizeram toda a diferença na cidade e que eu acredito que hoje ainda fazem. Eu acredito que quando você chega lá ainda, você encontra pessoas que lhe abraçam, que relembram de momentos históricos na vida dela, né? Então, doutora Giva Souza, ela não é só uma advogada ou mais uma advogada. É alguém que eu posso dizer que eu me sinto honrada de tê-la aqui nessa mesa. Obrigada. Então, doutora Giva, eu sei que a senhora tem uma história poderosa, uma história de superação, uma história de que foi além para o seu tempo, além ainda para os dias de hoje, né? E tem legados, né? Porque tem a Clara, sua filha, que é advogada hoje, tem neta também que está estudando, né? Mas, assim, doutora Giva é uma mulher que hoje nós vamos direcionar essa entrevista para todo mundo, mas de uma forma especial para você que faz direito, para você que já iniciou a carreira, para você que está estudando, para você que sonhou com essa profissão. Ouça hoje a voz da experiência. E eu posso garantir que é uma voz de credibilidade, é alguém que você vai ouvir e vai lhe marcar. Então, doutora Giva, fique muito à vontade. Deus abençoe a sua vida. Amém. Já começo dizendo isso. Sinta-se em casa. Você viu que o Paulinho já disse aqui, está em família. É verdade. Eu me sinto Obrigada, assim. eu agradeço bastante. Eu fico feliz quando eu recebo uma pessoa que veio de Atalaia, que marcou a minha geração, porque eu vejo que essa mesa tem credibilidade. As pessoas que estão lá fora, elas estão olhando para cá e elas estão dizendo, vale a pena sentar ali para conversar com a Nívia. Com certeza. E eu fico muito mais honrada, né? Porque são pessoas assim como você, como outras pessoas que já sentaram aqui. E fique muito à vontade. Sinta-se em casa. Compartilhe conosco. Nos dê a honra de ouvir essa história poderosa. Se apresente para quem ainda não lhe conhece, né? Quem é Giva Souza? Eu sou Giva Souza. Na verdade, meu nome é Gilvanete. Isso. Mas fiquei conhecida como Giva Souza, advogada há 40 anos, né? Inicialmente comecei a advogar em Atalaia, fazendo tudo, clínica geral, como se a gente fala, sempre se fala isso no direito, na nossa turma de direito, a gente diz, eu faço de tudo. Então, eu sou clínico geral. Isso, né? Tudo é tudo, né, doutora? Tudo é tudo. Mas aí depois eu fui me especializar, eu procurei me especializar. E sou de Atalaia, fui procuradora do município, como você é conhecedora disso, e depois eu vim para cá, para Maceió, porque lá não cabia mais. Sim. Não dava mais para mim. Eu vim buscar coisas novas aqui. Sim. E já na profissão há mais de 40 anos. 40 anos já 40 anos de advocacia. Uau. Minha carteira, o número é lá embaixo, lá atrás. Hoje já tem mais de 20 mil, né? E eu falei da irmã da doutora, né? Que é a professora Gena, que é uma pessoa que marcou a nossa história, mas eu acredito, eu vou deixar que você fale do seu Antônio, vou deixar que você conte essa história um pouquinho dessa família, de onde você vem, né, para que as pessoas entendam que é uma galera que veio de um tempo rigoroso. Com certeza, o tempo rigoroso. Hoje é diferente, né? Eu estava até comentando que hoje as mães vão na escola e chega lá, bate na professora. E antigamente a professora chamava a mãe, quem batia era a mãe e o filho, isso, né? É verdade. Mas, gente, eu sou filha de Antônio Correia, de Atalaia, Antônio Correia e Guiomar. Eu sou a quinta filha, parece que foi um marco assim no meio, né? São 10. São 10, nós somos 10. Hoje somos 8, porque perdemos 2, mas eu sou a quinta filha e sempre tive o intuito de querer estudar.
Nunca passou na minha cabeça que eu não deveria estudar. Eu tive uma professora no primário, fui aluna do Floriano Peixoto, tive uma professora no primário que ela parece que foi ela quem jogou a semente em mim. Sim. Do direito, porque ela mandava eu declamar na frente, nas festas, naquelas festas de escola, ela me dava temas para eu declamar, me chamava para falar, e eu ia, então ali ela jogou a semente. Aquela semente ficou lá dentro e depois brotou, né? Fui aluna do Colégio Nossa Senhora das Brotas, que mudam tanto de nome, que eu não sei porquê. Eu acho que deveria manter a tradição. Era o Colégio Cenecista. É tanto nome que trocam, né? Que infelizmente a gente... Mas a minha referência é o Nossa Senhora das Brotas. Sim. Dona Suzana. Depois passou para Dona Suzana. Mas aí, assim, naquela época que eu comecei a fazer o 2º grau, não existia cursinhos. Eu estudava em casa. Sempre gostei de estudar, de escrever em casa. E fui fazer o concurso vestibular e meu pai perguntou, você vai fazer o quê? Eu disse, eu vou fazer direito. Ele disse, muito bem, faça uma profissão que as pessoas lhe chamem de doutora. Ah, que legal. E uma visão, né? Eu acho que ele tinha um passo à frente da vida dele. Ele sempre foi um passo à frente da época dele. Ele tinha uma visão esplêndida que passou para mim, tanto é que ele é meu herói, e hoje eu tenho ele aqui marcado no meu braço. Tatuado no braço, Tatuado no braço o nome dele, que ele é um subletrado, não sabia ler, mal escrevia o nome, e me levou aonde eu fui. Ele me mostrou o caminho que eu deveria seguir. Giva, você veio da escola pública, sim, né? E a sua família, o seu Antônio não era alfabetizado, né? Não. A dona Guiomar? Mamãe era alfabetizada. Isso. Mas assim, vamos dizer que de um tempo em que as pessoas não davam era muito longe, né? O nível superior era muito longe. Muito longe. Era muito longe. Só os filhos de rico é que conseguiam se formar. Isso. Meu pai não era um homem rico, meu pai era um homem mediado, porque ele já tinha uma empresa de caldeiraria, que para sustentar 10 filhos não é brincadeira, né? Tinha que se virar nos 30. Com certeza. E aí ele deu essa vida a gente, mas ele não podia botar em escola particular. Sim. A gente estudava em escola pública, todos nós. Todos 10. Todos os 10 estudaram em escola pública. Mas aí, e você sai para o direito. Sim. Com esse incentivo dele, ainda assim, com esse incentivo dele. O incentivo dele, exatamente. Aí fiz direito, passei no SESMAC, o SESMAC estava abrindo ainda. E eu passei em direito, vinha de Atalaia todos os dias para Maceió, para aula. Vinha de carona ou de ônibus, do que aparecesse. Não tinha aquele transporte escolar, né? Não tinha transporte escolar. Nós ficávamos ali perto do Bar do Belém, esperando que alguém parasse, ou então esperando o horário do ônibus. E quando terminava a aula, 10 horas, eu vinha do SESMAC, que funcionava no antigo Colégio Batista Alagoano. Isso. Eu vinha de lá para Centenário para pegar o ônibus das 10. Eu chegava em casa às 11 horas. Todos os dias? Todos os dias, isso. E aí, quando você diz assim, quando a gente decide esse tema da entrevista hoje, né, desse material rico, poderoso, né, que vai ficar registrado aí para sempre nas redes sociais, no YouTube e tudo mais, a gente chama de direito por amor. Você disse, Nível, eu quero falar sobre a minha profissão porque eu amo. E você disse até uma frase que a gente vai repetir ela daqui a pouquinho, né, no final, quando você diz assim, eu não consegui me livrar, não consegui me separar da advocacia, né, do direito. E aí eu chamei, não, então é direito por amor. E conte um pouquinho, como assim direito por amor? Eu sei que quando você diz assim, Nível saiu tal hora, chega 11 horas da noite, a gente só persevera naquilo que realmente quer fazer. Exato. Na vida, exato, né? Mas esse direito por amor, ele deve ter uma raiz. Com certeza, né? E teve. Eu fazendo direito, ainda nos primeiros períodos, eu era curiosa e ia para o cartório, porque não existia fórum em Atalaia. Sim. Eu ia para o cartório ficava na rua principal ali, e tinha um juiz excelente, de renome, doutor Antônio Sapucaí. Quero fazer homenagem póstuma a ele, nesse momento, que ele já faleceu, sim, né? Ele me ajudou muito. Ele via aquela menina magrela, curiosa, ficando ali olhando, dizendo, eu faço direito.
Então, ele começou a me chamar para fazer as coisas, para me orientar em alguma coisa. Quando eu tinha alguma dúvida, eu ia a ele, ele me tirava a dúvida. E aí eu fui me apaixonando e me apaixonando pelas disciplinas, gostava demais das aulas, entendeu? E aí fui indo. Vamos dizer que doutor Antônio Sapucaia foi um nome de referência. Muita referência. Que fez toda a diferença na sua história. Muita. E aí eu, grávida ou não grávida, eu vinha para Maceió. Teve época até que eu desmaiei ali na Centenário. Aquelas fases que a mulher grávida se sente mal, né? Claro. E aí as pessoas me socorreram e tal, mas aí passou. Então, assim, fora ele, eu tive outras pessoas também que me ajudaram. Por isso que eu faço questão de hoje ensinar a quem faz direito, estimular quem faz direito. Isso. Porque é uma profissão boa, é uma profissão glamourosa, porque tem gente que usa ela para ter glamour, né? Que não foi o meu caso. Sim. Foi muito sacrificado para eu chegar onde eu cheguei hoje, onde eu estou hoje, graças a Deus. Mas foi por amor realmente. E até hoje eu sou apaixonada. Eu acredito. Agora, é uma profissão árdua, muito árdua. Sim, difícil, né? Muito difícil no sentido de você ir à frente. Muitos param no meio do caminho. Eu tive muitos amigos que pararam no meio do caminho. Desistiram porque quando você se formou, não era esse tempo, não tem essa facilidade. Porque querendo ou não, hoje a gente tem computador, tem as pesquisas, tudo mais fácil, até aplicativos e tudo mais, até a gente falou um pouquinho antes, né, sobre essa questão de INSS e tudo mais, que tudo tem plataforma hoje. E mesmo que a gente não faça certo, mas acaba acessando uma coisa e outra. E naquele tempo, as pessoas era restrita, a quantidade de advogados era restrita, né, não tinha tanto. Então, um advogado que aparecesse, que se formasse, ele tinha um privilégio também, né? Eu vou dizer assim, porque ele era aquela pessoa que ia ter o acesso a tudo, como você disse, né? Fiz tudo. Fiz de tudo. Fiz de tudo, né? Fiz de tudo no direito. E isso acaba enriquecendo, né? E inevitavelmente você aprende mais. Com certeza. Vai saber mais, vai conhecer mais pessoas também, né? E nessa profissão faz direito conhecer gente, né? Sim. Como eu disse a você que muitos colegas desistiram no caminho porque não era fácil na minha época. Não era fácil porque não tinha telefone. Isso. Não tinha internet. Não tinha nada. Só tinha o livro. Você tinha que ler a lei seca e interpretar. Você tinha que ler a lei seca, interpretá-la e aplicar naquele caso que você estava com ele na mão. Sem ajuda nenhuma, só você e você. Só você e a sua mente, né? Exatamente. Até hoje, eu me sinto assim. Até hoje, quando eu chego na frente do computador, parece que eu me transformo. Sabe? O Espírito Santo de Deus entra em mim e eu faço a petição do meu cliente da maior tranquilidade. E faz muito de você, muito do que você aprendeu. Muito com menos pesquisa, vamos dizer assim. Muito menos. Muito menos pesquisa, né? Que é claro que ajuda a internet e tudo mais, mas essa bagagem toda que você traz, né? Aí passando o tempo, eu fui assessora jurídica da Prefeitura de Rio Largo. Sim, eu me formei. Eita, errou agora, Não, segure, viu, Paulinho? Segure, tudo bem. Você vai pegar daí. Eu não vou nem fazer pergunta. Sim. Já começa daí. Já vai. Começa onde você falar. Passou o tempo, chegou a minha conclusão do curso, me formei em Direito, como eu lhe disse, tive a ajuda do doutor Sapucaia, quando ele continuou lá em Atalaia me ajudando nesse ponto, e iam chegando os clientes de todo tipo de ação. Alimentos, separação, divórcio, estupro, padrasto que abusava da enteada, assassino. Eu cheguei a fazer júri. E quando eu fazia os júris, eu achava bonito a posição do juiz ali, do promotor e do advogado. Então, aquilo ali me encantava. Imagina. Eu ainda era estagiária nessa época, então aquilo ali me encantava. Depois, quando eu me terminei o curso, conheci o pastor hoje, né? Zeca Torres, e ele me disse, tem uma vaga, o meu sobrinho vai assumir como prefeito. Você quer uma vaga de assessora jurídica em Rio Largo? Que legal.
Eu disse, claro que eu quero. É óbvio. Claro que eu quero. Perguntando se o doente quer saúde. Justamente. Aí fui ser assessora do Rafael Torres, lá em Rio Largo. Antes disso, teve uma época que eu fazia parte do grupo de jovens em Atalaia. Sim. E fui dar uma palestra, que eu não sei como, fui dar uma palestra no clube. E lá estava presente o prefeito da época. E ele me disse, depois eu quero falar com você. Eu, tá certo. Aí fui para casa, no outro dia chegou o recado. O prefeito está lhe chamando. Aí eu fui à prefeitura, quando cheguei lá, ele disse, olha, tem uma vaga aqui, para você, se você quiser aceitar, para você coordenar 9 cidades. Porque naquela época não existia essas facilidades do método anticoncepcional na farmácia. Hoje você tem o comprimido que você vai buscar no posto, Isso. de graça, né? Uhum. E mesmo assim as mulheres têm tanto menino, né? É um negócio sério, né? Mas aí eu fiquei responsável por 9 cidades. Você quer? Eu digo, quero. Sim. Quero sim. Aí fiquei responsável por Atalaia, Pilar, Rio Largo, São Miguel dos Campos, Boca da Mata. Uhum. Eu ia lá pegar o papel, porque antigamente a gente ia pegar o papel, não mandava via... Sim, não manda. Tinha que ser pessoalmente, né? Pessoalmente, tinha que ser pessoalmente. Então eu ia pegar esse papel que tinha o nome das pessoas que tinham pego os métodos anticoncepcionais e trazia para aqui, para Maceió. E aí já ficava para aula à noite, que minha faculdade era à noite. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, que a história é tão longa que vai se misturando. Isso é porque você precisou trabalhar para ir completar e se manter nos estudos, porque querendo ou não, é um estudo que ainda hoje demanda financeiramente. Exatamente. Né? É caro, né? Livro é caro, muito caro, né? E tudo, porque você precisa estar até em alguns momentos bem vestido, com a roupa certeza. em todo o tempo, Com né? certeza, Tá aí. É uma profissão que cobra, que exige que muito. você esteja bem. Isso. Exige que você tenha um carro que você chega apresentável, né? Sempre numa postura. Exatamente. Então, depois de tudo passar desse tempo, eu fui fazer o concurso na prefeitura de Atalaia, que era, na época, o prefeito abriu o concurso para procurador. Sim. E tinham 2 vagas. E passou eu e uma colega. Então, eu peguei meu tempo de serviço que eu tinha fora da prefeitura, juntei da minha ficha funcional e só suportei ficar lá 15 anos. Só 15 anos. Só 15, porque... 15 anos é muito tempo. Foi quando, na época que me colocaram no fórum para fazer de tudo. Sim. Essa época que eu chamo de clínica geral. Tudo, clínica geral, fiz tudo. Fiz tudo, era terrível. Uhum. Não suportei ficar 30 anos, porque na verdade era para ficar 30 anos, mas eu já tinha 30 porque eu já tinha trabalhado fora. Ah, tá. Então eu fiz a junção, averbei. Fiz a junção e aí vim embora para Atalaia na enchente de 89, ou para Maceió, aliás. Sim, saiu de Atalaia na enchente de 89. E quando eu vim para cá, eu vim só com uma bolsa, uma trouxa de roupa suja, de lama, e 2 filhas. Para criar. Para tocar a vida, né? É difícil aquela enchente de 89, mudou a vida de todo quase. Hoje eu glorifico a né? Deus por isso, sabe? Porque eu vim para cá, porque se eu estivesse lá, eu não sei o que seria de mim, não sei. Vale a gente parar um pouquinho para dizer isso, né? O quanto é necessário a gente ousar sair da zona de conforto, posso dizer assim, né? Tem que ter isso, sabe, Nívia? Se não tiver, não consegue, porque se você ficar de braços cruzados, nada acontece. É verdade. Eu costumo dizer às minhas filhas que do céu só cai chuva, material, né? Chuva, que é aquela água que caiu. As bênçãos vêm, mas o que cai do céu, literalmente, é somente chuva. Você tem que correr atrás. Tem que correr atrás, Se não correr, perde tempo mesmo. E aí você vai se formando com toda essa dificuldade, mas conclui o seu curso, trabalha, passa no concurso, tem essa vasta experiência com tantos casos, né? O que realmente lhe preparou, mas você decide que vai para a área previdenciária. Exatamente. De previdência. Quando eu cheguei em Maceió, o mundo é outro, né? A gente sai de lá e chega aqui. Quando chega aqui é uma imensidão. O mundo é outro.
E aí você vai fazendo colegas, fazendo amizade, e as pessoas vão falando e você vai ligada. Sim. Acenda a luzinha, né? Uhum. Então, eu ouvi falar em direito previdenciário. E aí eu disse, meu pai é aposentado. Uhum. Fui lá. Papai, me mostra aí sua carta de aposentadoria. Ele me mostrou, Lívia. Quando eu olhei, vi os erros pulando. Saltando. Eu disse, papai, vamos fazer uma revisão? Você acha, minha filha? Eu digo, acho. Vamos fazer uma revisão? Fizemos a revisão dele e ganhamos. Então, ele foi o meu primeiro cliente da área previdenciária, foi meu pai. Primeiro case de sucesso foi o seu Antônio. Foi. E a partir daí, ele disse, minha filha, eu vou lhe levar na casa dos meus colegas, que também devem estar na mesma situação que eu. E aí me levou para vários locais, né? E a Atalaia começou, a Atalaia é cidade pequena, todo mundo sabe de tudo. Uhum. Ele mesmo deve ter falado na praça, no supermercado, Claro, na feira, em qualquer canto. Minha filha resolve isso. Aí pronto, choveu o cliente. Que bom. Choveu o cliente. Boca a boca ainda é a melhor propaganda. Aí com esse concurso que eu fiz, somado à Previdência, me sobrecarregou. Uhum. Tanto é que eu disse, não aguento sozinha. Aí eu vou para Maceió, eu vou montar o escritório em Maceió. Sim. Eu tinha o escritório em Atalaia primeiro, né? Vou para Maceió, foi quando eu pedi minha aposentadoria para focar somente nos meus clientes aqui, que eu tinha que dar o meu melhor para eles. Sim. E foi isso que eu fiz. Então, aí foi se expandido. Daqui, se expandiu para o estado, várias cidades, clientes de várias cidades. E ele me dizia o seguinte, quando você ganhar o seu primeiro dinheiro, compre um carro. Olha a visão, né? Porque eu vou lhe dar a sua máquina da datilografia. Porque, gente, eu fiz o curso da datilografia, tá? Claro, com Vocês certeza. hoje pegam o telefone e não querem nem saber. Mas não era só assim para digitar, não, né? Digitar não, que era datilografar, era né? datilografando, com os dedinhos. Pesadinha. Eu cheguei a fazer o curso de datilografia também. Então, aí ele me deu essa máquina. Eu fiz uma ação em Boca da Mata, que era de um fazendeiro. Ele me deu um boi com um pagamento de honorários. E esse boi eu comprei o carro. Que massa. Comprei o carro, botei a máquina como ele havia orientado, né? E comecei a trabalhar. Qual era a ideia da máquina dentro do carro? Não, eu achava que ali eu vou prender o meu cliente, né? Uhum. Vou prender. Ali você chegava e já tinha... Era o notebook de hoje. É o notebook de hoje, mas era uma máquina de datilografia pequena, das menores que tinha. E o documento que fosse necessário fazer ali, você já fazia. E os papéis, eu já levava uma resma de papel também, porque aí eu fazia procuração e ele assinava, ele já ficava preso a mim. Porque ele tinha assinado uma procuração e eu ia fazer a parte que coubesse o interesse dele, né? O que fosse do interesse dele, não só a previdência. Sim. Já podia trabalhar. Já podia trabalhar com o nome da pessoa, né? Sim, entendi. Exatamente. E como eu estava dizendo, quando eu cheguei em Maceió, que o mundo se abriu à minha frente, eu comecei a saber dessa história da Previdência, que eu já falei de papai, e aí surgiram congressos. Colegas dizendo, vamos para o Rio. Eu, para o Rio? Vamos para o Rio de Janeiro fazer o congresso? Ia-se embora. Ia-me embora fazer o congresso, para aprender. E lá não era, como eu já falei, você também já falou, não era nada de computador, nada, era uma máquina de calcular, que até hoje eu sou viciada. A calculadora. E escrevendo, fazendo cálculos previdenciários no lápis. Sim. Na raça, né? Na raça, foi na raça, não foi brincadeira, não. Então, eu fiz congresso no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Salvador, Brasília, São Paulo várias vezes, porque lá era o foco, lá tinha muito. Não foi, tinha um congresso, eu ia fazer. Belo Horizonte. E aí aprendendo. Sim. E comprando livros e lendo, porque eu tenho mania de ler, né? Bom. E frisando o que eu queria. E foi isso. Então, a minha vida deu uma guinada. Depois da máquina, do carro e da saída de Atalaia, vir daqui para Maceió. Exatamente, virou a chave. Virou a chave.
Exatamente. E a chave foi sair do lugar onde estava e tomar esse conselho do seu Antônio. Porque tem né? pessoas que ficam ali paradas, né? Isso, é verdade. Ficam paradas esperando que aconteça. E não acontece, você tem que correr Com atrás. certeza, com certeza. Nada cai do céu. Como você disse, cai do céu é chuva. E a gente está aqui hoje logo cedo trabalhando, mais tarde tem de novo. Assim, vai fazendo, contando a sua história. Sim. Mas aí eu acredito, a gente conversando em off, você disse que é mais de 1.000 casos de aposentadoria já hoje, né? Já mergulhou na área previdenciária e da partir daí não parou mais. Não parei mais. Né? E aí veio as cidades, né, do interior, como eu citei aqui, Marechal, Matriz de Camaragibe, Porto Calvo, Rio Largo, Atalaia, muita gente, muita mesmo. Atalaia era o ponto central. Não tinha como fugir de lá, né? Não tinha como ser o contrário. E essa área norte quase toda. E eu saía daqui dirigindo, ia atrás do cliente. Ainda cheguei a abrir alguns escritórios nessas cidades. Para dar conta da demanda, né? Exatamente. Mas aí, graças a Deus me abençoou muito, entende? E eu sou muito feliz em ser o que sou. Graças a Deus. Muito feliz em ser advogada, tenho orgulho de ser. Faço questão absoluta, assim, por exemplo, se eu chegar aqui e você disser, você trabalha com o quê? Eu sou advogada, previdenciarista. Porque isso, para mim, é uma coisa muito... que me enriquece. É emoção, né? Eu já disse que eu tive experiências com entrevistar uma advogada também, dessa área de previdência, e ela realmente também fala o quanto é humano. Sim, com certeza. Ela até usou a frase outro dia, traz a dignidade, devolve a dignidade para as pessoas. Nesses tantos casos que você já advogou, existem casos que vocês assim, níveis ficou marcado? Alguns, né? Eu acho que se eu fosse enumerar aqui, são vários, mas me veio a lembrança um caso que eu fui para uma audiência com a senhora, ela querendo o LOAS, que é um benefício assistencial para quem nunca pagou o INSS. Sim. Ela sobrevivia de ajuda da igreja e uma filha que já era casada e dava um quilo de arroz, 1 quilo de feijão e tal. E aí, quando nós chegamos na audiência com o juiz e o magistrado sentado ali, que naquela época... Hoje a gente faz audiência online, né? Mas na época era presencial. Então, quando ele fez as perguntas e tal, quando terminou, disse, tudo bem, está aposentada. Ela caiu de joelho, chorando na sala. Meu Deus. E eu não sabia o que fazer. Eu emocionada também. Eu não sabia se eu ia socorrer ou se eu ia chorar na frente do juiz. É emocionante mesmo. Muito emocionante, porque ali você está devolvendo a dignidade da pessoa humana. Com certeza. Porque ela viveu uma vida de vulnerabilidade muito grande. Com certeza. Ela não tinha o que comer, praticamente. E a partir dali, ela começou a receber mês a mês. Isso. E assim, aquele cair no chão... Agradecendo. E a gente, às vezes, isso dá uma dor no coração também, né? Assim, não é isso que eu falei, que eu podia até chorar? Porque você imaginar que a pessoa caiu no chão agradecendo a Deus, né? A Deus primeiramente. Né? Mas assim, a você, ao juiz que estava ali. Mas era direito dela. É incrível, realmente deve ser emocionante, porque você precisar agradecer algo que é direito seu. Porque a lei vem para todos, né? Isso. A lei vem para todos, mas, infelizmente, a instituição corta muita gente. Sim. Você entra lá e ele passa a tesoura. E muita gente que precisa, né? Que precisa. Tem casos que realmente você percebe. Já houve muitos casos de fraudes que vocês ouvem falar por aí, mas tem muita gente que é necessitada. A maioria das vezes é realmente necessidade. Né? E assim, porque o INSS, ele não acoberta só a LOAS, né? Ele acoberta vários tipos de benefício. Tem o antigo auxílio-doença, que hoje transformou-se em capacidade temporária. Tem a pensão por morte, quando o marido falece, a mulher tem direito a receber. Sim. Tem a aposentadoria por tempo de contribuição, que você pagou efetivamente aqueles 30 anos ou 35 anos você pagou ali rigorosamente e você quer o seu retorno. Sim. Mas o INSS, infelizmente,
De vez em quando ele vira as costas e diz não. Isso. E são situações de vulnerabilidade, né? Muito grande. Muito grande. Muito grande, sabe? Teve outro caso que eu fui fazer uma audiência desse mesmo tipo, que era a Loas, e a moça tinha uma filha deficiente. Na verdade, o benefício era para a filha deficiente. E aí o juiz pede as fotos das casas, dentro, fora, o quarto, o banheiro, o quintal, a frente da casa, os vizinhos, e a gente junta tudo no processo. Sim, para mostrar qual é a situação que a pessoa vive, né? E ele teve a ousadia, eu digo ousadia, não sei se eu posso falar essa palavra. Não, tá certo, é a sua história, são experiências que você viveu e coisas que tocou no seu coração. De perguntar, a senhora comprou essa geladeira como? Só porque a mulher era pobre, estava pedindo benefício. Uhum. Ele não se atentou que a criança dela gastava fraldas, alimentação especial. Não enxergou isso? Perguntou, viu na foto, ele só viu a geladeira. Que era uma geladeira dupla, naquela época, o congelador em cima e... Olha, pense. Meu Deus. Então, são casos e casos, sabe, Nívia? Não é só um caso que a gente tem para contar, né? Muita com certeza, coisa. É muita história. E aí eu fui levando e continuo levando. Não deixo de advogar. Me aposentei em Atalaia para focar no meu escritório aqui. Aqui em Maceió, né? Aqui. E expandi no estado. Foi quando aconteceu de eu expandir em várias cidades. E até hoje tenho essa clientela que sempre volta. Sim. É gente que já trabalha. Já teve. É filho de pais que você atendeu, né? Pessoas que têm referência. Assim, faz um. Aí daqui a pouco vem o tio, vem o filho, vem o sobrinho. A senhora aposentou minha avó, então eu quero também. Confiar, aquela confiança, tem que passar aquela confiança, né? Isso. E também depende muito do advogado, porque se o advogado não fizer corretamente, ele perde o cliente. Com certeza, com certeza. Essa confiança, ela não é para todo mundo, né? E de igual forma tem o contrário, pessoas que vivem experiências traumatizantes, né? Exatamente. Com advogados, não só de não ter conseguido ganhar a causa, mas de ter vivido algumas situações que não vem, constrangedoras. Falta de ética, né? Isso, exatamente. Então, é realmente uma profissão que você não precisa, não é só você ser inteligente, é você amar o que faz e fazer com responsabilidade. Né? Eu creio. Né? De maneira diferente, de maneira que você não ganhe. Eu digo assim, eu tenho alguns parceiros no podcast e quando eu vou fazer a propaganda deles, e eu sou muito feliz por isso, né? Eu sou muito feliz por essa realidade. E muitos deles eu faço propaganda assim, fulano, se você não conseguir fazer esse trabalho com ela, com ele, você no mínimo ganha um amigo, porque as pessoas que estão junto comigo, elas não são só apenas clientes, não são apenas parceiros de patrocínio, são parceiros e pessoas que se tornaram amigos. Exatamente. Pessoas que a gente conhece, que a gente acaba conhecendo a história, que conhece também a minha história, e que a gente compartilha do mesmo sentimento, do mesmo pensamento, do mesmo desejo. Então, isso é fazer por amor, isso é fazer com entendimento, com responsabilidade. É verdade. Né? Eu não conseguia trabalhar secamente, nunca consegui. É impossível, eu acredito, né? Eu sempre me desprendia do lado do melhor que eu tinha para dar a eles, para fazer a coisa que eles estavam pedindo corretamente, com zelo, com humildade, né, também, que é muito válido, com certeza. Porque se você for arrogante também, você perde. Né? Você tem que ser humilde, você tem que saber trabalhar, você tem que cobrar corretamente. Isso. Honestidade, né? Então, tudo isso conta. Faz toda a diferença para trazer a confiança. E você vai contando essa sua história, e você disse até a mim, eu quero que você repita, que você não consegue, fica à vontade, que você não consegue, você não aprendeu a viver sem advocacia. E o que é que a Giva faz hoje? Teve a pandemia, meu escritório era aqui na Belo Horizonte. Sim. E aí teve a pandemia e junto disso veio a história da Braskem. E o prédio onde era o meu escritório foi condenado. Eu tive que sair. Eu já era aposentada, já tinha os outros escritórios das outras cidades, então eu falei assim, eu vou
botar um home office em casa. Eu moro só, meu apartamento tem 3 quartos. Eu desocupei um, montei meu escritório lá e trabalho lá até hoje. Que legal. Porque eu não consigo ficar sem o direito. Ainda. Já tenho 70 anos. Fiz 70 anos. Puxa. E às vezes as minhas filhas dizem, mãe, advogado nunca para de ir trabalhar, não. Advogado trabalha até morrer. Porque a mente de um advogado, eu acho que ela é muito preciosa. Né? Olha, você sabe que eu agradeço muito a Deus por ter a mente boa, sabe? Que bom, é verdade. Eu crio assim, ó, modéstia à parte, né? Sim, claro. Mas eu crio pode dizer. as coisas assim. Quando você me fala um assunto, eu já sei o caminho que for tomar. Para onde vai, né? E até hoje eu não consigo viver sem. Uhum. Não consegui ficar fazendo tricô em casa. Não consigo fazer isso. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E tem que aproveitar mesmo. Mesmo tá no bem. home office, todos os dias eu tomo banho, troco de roupa, me arrumo para ir trabalhar. E vai para sua mesa. Vou para minha sala. Para sua sala. Para o seu escritório, dentro de casa. Dentro de casa. E as pessoas me ligam. Assim, hoje eu já podei mais, porque antigamente era sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo. Mas hoje eu já fiz uma poda. Fim de semana. Você deu o direito. Eu me dei o direito porque eu já mereço. Claro, isso, com certeza. Né? Aí hoje eu não atendo mais fim de semana. Mesmo que ele mande uma mensagem, eu deixo lá, quando é na segunda-feira eu dou a resposta. É isso aí. Isso é muito bom. E eu sei que você deve ter. Ontem a gente conversando, se alinhando para algumas coisas, e ela só no mundo já. Estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Isso é muito bom. É verdade. Isso é muito bom. Eu admiro demais. Eu quero ficar assim. Meu sonho é eu. Quando eu crescer, eu quero ser você. Quando eu crescer, eu quero ser você. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Mas aí você também deixa um legado já, né? Você já tem... Sim. O direito foi tão além que você já deixa um direito. O direito ele se misturou comigo de tal forma que hoje eu tenho uma filha advogada. Isso, a Clara. A Clara é advogada, trabalha por conta própria, sozinha. Ela era policial civil, deixou o cargo para ir advogar. Sim. E quando eu saí de Atalaia, ela ficou no ponto do escritório e está levando em frente o escritório. Sozinha, ela toca só. Em Atalaia? É em Atalaia. O escritório dela é em Atalaia. A clientela dela é de Atalaia e a redondeza, né? E tem uma neta também que já está fazendo direito. Meu Deus. E para mim isso, você sabe, isso enche o meu coração de alegria, de emoção, porque eu sei que mesmo que eu não esteja mais nesse mundo, mas o meu nome vai continuar. Claro. Através delas. Claro com a Clara. Né? Eu não tenho riqueza para deixar, mas tive isso para deixar para elas e elas seguiram. Mas essa riqueza de emoção, essa riqueza de contagiar, essa riqueza de dizer assim, de demonstrar tanto amor pelo seu trabalho, ela é poderosa, né? É algo que contagiou a Clara. Contagiou. E inevitavelmente contagiou a Débora, né? Débora. E aí essas meninas vão poder... Estão indo, né? E o escritório é só lá em Atalaia. O de Clara é só em Atalaia, né? Beleza, ótimo. E plano para futuro? Dormir numa rede. O Paulinho disse que era o sonho dele também. É o meu também, o meu plano para o futuro é ficar passeando, viajando. Nesse plano, né? O plano é esse, né? Mas aí assim, porque até chegar o ponto de eu dizer assim, não vou mais fazer nada, eu acho que tá longe. Tá longe, com certeza. Tá longe aí. Que eu não consigo ficar sem fazer nada. Mas esse escritório com a Clara, ele pode se expandir. Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Isso aí eu deixo a critério dela, porque ela é uma moça, uma senhora, né? Uma jovem senhora. Uma jovem senhora, que na minha época. Pode seguir a vida dela. Ela viu o exemplo da mãe, então eu acho que ela tem muita coisa minha. Tem, sabe? né? Eu acho que tem. Tem, com certeza. Essa garra de querer ir, de querer ter, de querer fazer, de querer... E eu passei isso para ela, para que seja honesta, que só queira o que for seu. Sim. O seu é seu, o meu é meu. Entende? Entendi. Então, isso aí, eu acho que vai seguir em frente. E ela agora está passando para a Débora, que a Débora, inclusive, já vai, todas as manhãs, ela vai lá para o meu home office. A Débora. A Débora. E já vai se espelhar na avó.
Ah, meu Deus. Não tem como sair advogada ruim dessa família, minha gente. Tem? Tem não. Não tem como. Desculpa aí, amor. Dá licença, mas não tem como a menina sair uma advogada ruim. É pegar no sangue. Que você é filha de quem, doutora Gi? Você é neta de quem, doutora? Pronto. Então dá tudo certo. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo, é. Então é isso. E eu gostaria que, como eu disse, né, no início, essa é uma entrevista para todo mundo, mas é uma entrevista também e principalmente para você que faz direito. Quando a doutora falou comigo, Nívia, o direito é por amor. Eu ainda não sei viver sem o direito, sem advogar, né, sem estar com a advocacia, eu tenho meu escritório em casa e tal. Eu pensei na hora, puxa vida, eu vou direcionar essa entrevista para essa galera jovem que está começando direito, até para aquele advogado que já iniciou e muitas vezes não está tendo sucesso, né? Porque a gente encontra muito hoje ainda, né? Eu lhe disse que do começo alguns colegas meus desistiram, né? Isso, e a gente desiste, as pessoas desistem, porque nada é fácil. Não é fácil. Nada é fácil, a gente é complicado. E aí, eu queria que você deixasse agora, para a gente encerrar esse momento histórico, né? Marcante. Uma consideração final para essa turma que está começando, baseado na sua experiência. Porque essa é uma mensagem que eu gostaria de propagar através desse programa, né? Usando a sua vida, né? A sua história, mas propagar através desse programa e poder marcar uma geração. Eu gostaria que você falasse aqui com pessoas, é como se você estivesse numa sala de aula. Sim. E esses advogados que estão iniciando a carreira estivessem lá sentados ouvindo. Para ouvir o que você vai dizer. Certo. Uma consideração final, algo que você vai deixar para eles e que eles vão entender que é esse o caminho. Então, ser advogado não é fácil. Se eu chegasse aqui dizendo que ser advogado é fácil, eu estaria mentindo, ou então eu não seria a advogada que sou. Isso. É uma profissão árdua, é uma profissão que exige muito de você, mas se você ama, se você quer aquilo, você ultrapassa todos os obstáculos. Você vai pulando os obstáculos de um em um, e você vai chegando lá. Cabe a você ser dedicado, ser honesto, ter caráter e estudar bastante. Porque o advogado que não estuda fica para trás. Fica para trás, né? Você tem que estar sempre se atualizando. Toda semana, se eu abrir a editora que eu sigo, tem livro novo. Então, gente, cai atrás. Vão atrás, né? Vão atrás. Fazer congressos também, importante, simpósio. Ainda essa semana passada, no dia 11 e 12 de maio, eu estava em Aracaju num congresso. Eu fui para o simpósio. Sim. Lá em Aracaju. Então, há necessidade de eu ir? Não, mas eu vou. Por quê? Porque eu quero ouvir o que é que tem de novo. Atualizar. Então, o que eu deixo para vocês é isso, que vocês estudem. Estudem com afinco. Queiram ser o melhor. Façam tudo para ser o melhor. Sejam honestos com o seu cliente. Porque aí o retorno é garantido. Com certeza. E, por último, quero agradecer ao meu pai, maravilhoso que eu tive, que me incentivou, que ele tinha um passo à frente da fase dele. Ele era uma pessoa esclarecida nesse sentido, apesar de ser subletrado, mas ele tinha uma visão de mundo impressionante, que passou para mim, né? Isso. E aí, quanto é importante, às vezes, a gente ter essa pessoa que está dando esse incentivo, esse exemplo, né? E que está dizendo, eu não fiz, mas se você fizer assim, vai dar certo. Exato. E é um amor que... E quando é o pai... Aí dobra. Aí dobra, aí dobra, né? os encantos. Dobra o encanto, dobra esse sonho, esse desejo de fazer e dar certo. Doutora Giva, eu não posso dizer outra coisa, senão muito obrigada, né? Foi um momento incrível. Eu também agradeço. Eu quero que essa história, ela está gravada, ela está marcada nas nossas mentes, nos nossos corações, nas redes sociais agora. E eu espero que nesses próximos anos da sua vida... Você fica me emocionando. Nesses próximos anos você consiga produzir muito ainda. Que a Clara e a Débora possam usufruir ainda muito mais desse privilégio que é ter você. Que é ter essa enciclopédia ambulante, né, vivendo do lado.
que a gente às vezes não precisa abrir o livro, nem abrir o Google para fazer pesquisa, mas a gente tem a pessoa que pode perguntar ao vivo, né? E essa pessoa vai responder não só com uma resposta técnica, mas com uma resposta certeira do coração. E amorosa. E amorosa, né? Pois é. Então, Clara, Débora, parabéns. E usufruam bastante dessa mãe. Para vocês que vão assistir a entrevista, advogados, estudantes, usufruam bastante, ouçam essa história, conheçam a mulher, sigam ela nas redes sociais, @Giva S. Souza. S. Souza. E Deus e tem o abençoe. GSS Advocacia. GSS Advocacia, @GSS Advocacia. É isso aí. Doutora, muito obrigada. Eu espero você mais vezes Eu aqui. agradeço também. E mais novidades. Quando expandir o escritório de Clara, Tá certo. voltaremos aqui, junto com ela. Tá bom, então. É isso aí. Combinado. É isso aí. Gente, foi mais um episódio do Pod Nívia Salles. E até a próxima.